Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 26 de março, terça-feira da Semana Santa. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 13, versículos 21 ao 33 e do 36 ao 38, que diz assim: Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu dei o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo: o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, estamos aqui no contexto da última ceia, né? O Evangelho começa dizendo: estando à mesa com seus discípulos. Era a última ceia. Jesus vai falar, Jesus anuncia, né, que um dos seus discípulos vai entregá-lo, vai traí-lo. Os discípulos ali ficam desconcertados, olhando uns para os outros, porque não sabiam de quem Jesus estava falando, né? E veja, o discípulo amado, né? O discípulo que ele amava, se aproximou, reclinou a cabeça no peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? E Jesus responde: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Aqui é um detalhe muito interessante porque existia um costume na tradição judaica, né, entre os judeus, que esse bocado chamado, né, que é o pão molhado, né, no molho, passado no molho, ele era dado geralmente para o discípulo amado, para aquele a quem o mestre tinha uma predileção. Interessante. O Evangelho fala do discípulo que Jesus amava, mas não foi a este que Jesus deu o bocado. Não foi a este que Jesus deu o pão passado no molho. Foi a Judas Iscariotes. Veja, ao mesmo tempo que Jesus anuncia que Judas vai traí-lo, Jesus o ama e age e trata-o com predileção. Isso é muito forte. Jesus trata Judas com predileção, com amor.
mesmo sabendo que ele irá traí-lo. Ele dá o pão passado no molho a Judas Iscariotes. Isso é um detalhe muito forte, muito importante. Isso nos faz pensar em nós também, né? Deus trata cada um de nós também com predileção. Deus nos ama com amor infinito. E nós, o que fazemos? Lhe somos infiéis. O traímos. Quantas vezes nós já traímos o Senhor? Mesmo sabendo que somos infinitamente amados. Quantas vezes já o traímos e quantas vezes mais iremos traí-lo? Iremos ofendê-lo com os nossos pecados? Olha, meu povo, isso é muito sério, né? Mas então, continua o evangelho, né? Que Jesus dá o pedaço de pão a Judas, depois Satanás entra em Judas, e Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Né? Executa-o depressa. Mas então, outro ponto interessante do evangelho de hoje é que vai falar de outro discípulo, né? Agora de Simão Pedro, né? De Simão Pedro. Jesus havia falado para os seus discípulos, né? Por pouco tempo estou ainda convosco, vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Uma frase interessante, guardemos essa frase para compreendermos depois. Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Olha o que Pedro disse. Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Olha só, a gente até fica admirado, né? Que coisa bonita. Simão Pedro dizendo: eu estou pronto para dar a minha vida por ti. Aí Jesus olha para ele e diz: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Ah, meu. Às vezes é tão fácil a gente abrir a boca e dizer: eu vou dar minha vida por ti, Senhor. Eu te servirei, eu te seguirei, né? Eu vou dar a minha vida por ti, é tão fácil dizer. Mas até para dar a vida por Jesus, a gente só consegue se Ele nos der essa graça. Porque nós, por nós mesmos, faremos como Simão. O trairemos, o negaremos, como aconteceu. Quando Jesus foi preso, Simão acompanhava Jesus de longe e por 3 vezes foi reconhecido e por 3 vezes negou Jesus. E aí o galo cantou o que Jesus acabou de dizer aqui, né? O galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu. Cadê aquele homem corajoso? Estou pronto para dar a minha vida por ti. Mas aí eu volto para aquele versículo anterior, né? Quando Jesus, ele diz, né? Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora. Não estás em condições agora. Por que Jesus vai dizer depois, né? Mas me seguirás mais tarde. Quando será esse mais tarde? Em Pentecostes, ou a partir de Pentecostes. Quando Simão Pedro, cheio do Espírito Santo, veja, lembremos do que aconteceu em Pentecostes. Cheio do Espírito Santo, quando todos que estavam ali começaram a zombar dos apóstolos, eles estão bêbados, eles estão embriagados com vinho doce, não sei o quê. Pedro, com toda a coragem, é que vai fazer um longo discurso. É Pedro que, diante das ameaças de morte, como aconteceu, as autoridades prenderam os apóstolos e os proibiram de falar de Jesus. E Simão Pedro, com toda a coragem, se levanta e diz:
é preciso obedecermos antes a Deus do que aos homens. Veja, é esse momento que Jesus está falando, né? Me seguirás mais tarde. E Pedro, de fato, deu a sua vida, mas não simplesmente pela sua força e vontade humana. Sua força, vontade humana unida à graça, ao poder do Espírito Santo que agia nele. E aí sim, ele deu a vida por Jesus, derramou seu sangue, foi martirizado, né? Foi crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Queridos irmãos e irmãs, temos as nossas fraquezas. Muitas vezes somos infiéis, mas peçamos o revestimento da graça de Deus sobre nós, para que, apesar de nossas fraquezas, o Espírito Santo nos fortaleça e nos torne cristãos fiéis. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.